Bem-vindo ao canal Roteirizando Viagem. Se você vai a Buenos Aires, capital da Argentina, está no vídeo certo. O jornalista Henrique Farina pesquisou e relacionou tudo o que você não deve fazer por lá. Muitas das dicas garanto que você não sabia. Mas é óbvio que tudo o que citamos aqui não quer dizer que vá acontecer com você por lá. Queremos apenas alertar sobre tudo o que já aconteceu com um ou outro turista. Felizmente, a grande maioria dos visitantes de Buenos Aires nunca passaram por nenhuma situação aqui citada. Então, vamos lá. Não vá para Buenos Aires imaginando que os shows de tango são um passeio imperdível. Muitos deles, especialmente os turísticos, são uma roubada. Além de custarem caros, o que você vai pagar por petiscos ou um jantar apenas mediano, chega a custar o triplo do que pagaria normalmente nos outros locais. E mais. Muitos deles oferecem o tango engessado, coreografado. Um erro, pois o tango, como sabemos, tem a improvisação como seu grande charme. Portanto, fuja das casas turísticas de tango. A maioria dos pontos turísticos de Buenos Aires pode ser acessada facilmente através do transporte público. Assim não faz sentido comprar os passeios pagando caro em seu hotel ou numa agência de viagens. Uma das dicas que sempre recomendo é embarcar nos ônibus turísticos de 2 andares da Hopon-Hopov. Com eles você pode descer onde quiser durante o trajeto, conhecer a atração e embarcar no próximo, pagando um único ingresso. Terá ainda direito a fone de ouvido com áudio em português descrevendo todos os pontos de interesse que passar. Eu sempre digo que esta é a melhor forma de conhecer a cidade toda. Não pegue táxi ou Uber. Andar de táxi em Buenos Aires costuma ser uma aventura. Enquanto alguns motoristas dirigem como loucos, outros aplicam golpes bem famosos, como o golpe em que ele finge ter recebido uma nota menor e faz um escândalo na hora do troco. A fama negativa atravessou fronteiras. Os caras são acusados de vários mini-golpes, como dizer que estão sem troco e ficar rodando e rodando até conseguir um lugar para cambiar La Plata e, claro, deixar a tarifa mais cara. Além disso, é bem comum dar em troco com notas falsas, especialmente se a nota for alta. São golpes que acontecem em todas as partes de Buenos Aires, mas dizem que a incidência maior acontece na região de Puerto Madero. Uma dica é o aplicativo legalizado em Buenos Aires, que se chama Cabify. Pode utilizar o mesmo aplicativo baixado no Brasil. Os preços são similares aos do Uber, com a vantagem de trabalhar com carros melhores e motoristas mais educados, além de ser legalizado. Outra recomendação é que vá de metrô. Muito mais prático e sem golpes. Nos ajude a chegar aos nossos primeiros 5.000 seguidores. Faça parte da história do canal Roteirizando Viagem, que está só começando no YouTube. Inscreva-se! Se você é daqueles que janta cedo, saiba que os portenhos têm o costume de jantar tarde e os restaurantes dificilmente abrem antes das 7 da noite. É normal que somente depois das 21 horas que o movimento aumente. Aliás, tudo na cidade abre depois das 10 da manhã, incluindo as atrações turísticas, como museus e passeios. Portanto, não planeje nada para as primeiras horas da manhã, que as chances dos lugares estarem fechados é grande. Sem falar que a iluminação noturna deixa a cidade com outro visual e você não vai querer perder esta experiência. Cuidado no Caminito. No bairro de La Boca, a região do Caminito é o ponto turístico mais charlatão de Buenos Aires. Não que o lugar deva ser evitado. Ele é realmente bonito e muito interessante, com suas casinhas coloridas. Mas quase sempre está lotado e a bandidada faz a festa. Tem muitos restaurantes, a maioria deles caros e de qualidade duvidosa. E a região é um conhecido ponto de batedores de carteira e golpistas. E saiba que se tirar fotos com os casais que dançam tango ou com os cachorros treinados, vão te pedir dinheiro. Simplesmente diga não. Quer comprar doce de leite? Então fique esperto. Nas lojas boutique, localizadas por exemplo em Palermo Sorro e no Caminito, um pote grande de marca famosa custa o equivalente a R$50. Nos supermercados, o mesmo produto, por vezes embalado de forma mais simples e muitas vezes com qualidade superior, chegam a custar 1/3 do preço. Nunca se esqueça que a Argentina é famosa pelas suas carnes. Portanto, você não deve pedir frutos do mar. Buenos Aires não é famosa por servir bons frutos do mar. Vá nas carnes e não se arrependerá. Buenos Aires é uma boa cidade para visitar em qualquer época do ano, mas o mês de janeiro costuma afugentar as pessoas e a maioria dos portenhos por conta do calorão que faz na cidade. A temperatura pode chegar facilmente aos 40 graus com alto nível de umidade, o que piora ainda mais a sensação de calor. Por outro lado, as tarifas dos hotéis são bem mais em conta nessa época e até as promoções de passagens aéreas são mais comuns. Então, analise. Nem pense em visitar o zoológico de Lujan, que infelizmente se tornou referência em turismo cruel.
Lá o turista pode entrar na jaula de tigres e leões para fazer selfies com eles, sempre imóveis. Sabe por que eles não atacam? Simplesmente porque os bichos estão altamente dopados. Em vez de entrar na jaula de um leão cruelmente dopado, entre num museu. Os bichos e a sua cultura agradecem. Em plena era digital, ainda tem quem se arrisque a chegar em Buenos Aires sem hotel reservado. Se é o seu caso, saiba que o preço de balcão pode ser até 50% maior do que o preço para reserva online. E que a experiência, sem referências, pode ser péssima. Pesquise preço e opiniões. Reserve pela internet. Você pode ler avaliações de hóspedes anteriores, comparar preços e escolher um bairro que combina com seu estilo de viagem. Sem falar na segurança e garantia que tem ao fazer estas reservas em plataformas como Booking ou Hotels.com. Indispensável que antes de viajar, contrate um seguro-saúde. Numa viagem, é normal a gente comer coisas diferentes e pegar aquela intoxicação brava, ou entrar numa multidão e sair gripado, ou até coisa pior. Além de gastar uma grana alta, você não conhece os hospitais decentes. Se você ama fazer compras, lembre-se que Buenos Aires não é Miami. Apesar de ter alguns produtos razoavelmente mais baratos do que no Brasil, não vale a pena gastar um tempo precioso do seu roteiro em lojas e lugares quase sempre lotados e cheios de produtos fake. Sem falar que nessas regiões, como na perigosa Califlórida, a chance de ser roubado ou levar um golpe é grande. E com as cobranças para despachar mala, o barato pode sair caro, além de ficar carregando peso. Gaste com coisas que vai trazer nas lembranças, como bons restaurantes e experiências incríveis. Onde hospedar-se? Durante o dia, o centro de Buenos Aires é movimentado, mas durante a noite não é um bom lugar para ficar. Portanto, pode ser uma má ideia hospedar-se nesta região. Após o pôr do sol as ruas ficam vazias e as lojas e cafés fecham, ficando poucos lugares abertos. Em alternativa, os bairros da Recoleta e Palermo são uma opção melhor e com preços similares. Quando for utilizar o metrô, fique atento. As portas fecham rápido. Diversas vezes pessoas perdem a estação porque estavam longe das portas. Igualmente, quando você ouvir o sinal, afaste-se delas, porque elas fecham rápido e inclusive podem te machucar. Os argentinos não são o exemplo da higiene. Sim, a mesma mão da empanada foi usada para receber suas notas e devolver o troco em moedas. E mais. Assoam o nariz sem o menor pudor, em restaurantes ou próximos de qualquer pessoa que esteja comendo. Fique de olho nos seus pertences. Buenos Aires não é uma cidade violenta, pelo menos nos seus pontos turísticos. As ruas têm policiamento e as pessoas estão usando o seu celular normalmente. Contudo, isso não quer dizer que crimes não acontecem. Os mais populares, inclusive alertado pelas autoridades locais, são os batedores de carteira. Para evitar problemas, a dica é não deixar itens de valores expostos e nos bolsos de trás, como dinheiro e celular. Esteja sempre alerta. Não discuta política nem futebol. Se estiver conversando com argentinos e o assunto de política surgir, apenas ouça, mas não dê opiniões. O que é tão comum aqui no Brasil, raramente acontece lá, fazer piadinhas envolvendo Pelé ou Maradona. Ou Neymar e Messi. O assunto pode fazer alguém estragar o seu dia. O futebol argentino hoje em dia é o melhor, o mais bem disputado e o único internacionalmente reconhecido. Ponto final na conversa. Se for da turminha que ainda troca dinheiro na Califlórida, está precisando se atualizar. Essa rua famosa pelos cambistas, de cara, já é uma grande furada. Trocar dinheiro em uma rua movimentada com um desconhecido é pedir para ser enganado. O risco de receber uma nota falsa ou ainda ser roubado não vale a pena. Se for trocar dinheiro na Argentina, procure o Banco de la Nación, tem uma agência no aeroporto que fica aberta 24 horas. Se estiver no centro, procure por casas de câmbio regulamentadas. Muita gente afirma que, apesar do IOF, usar cartão de crédito é mais seguro e menos confuso. Eu faço isso. Tenho pouco dinheiro apenas para as despesas pequenas. O resto, vai tudo no cartão mesmo. Passar o Réveillon em Buenos Aires é roubada. Em geral não se vê grandes celebrações. Há alguns menus especiais em hotéis e restaurantes, que são caros e devem ser reservados com antecedência. Nada de foguetório, shows para a população em geral ou festas, não se vê por lá. A cidade é mais vazia e os argentinos costumam celebrar a virada em casa, com a família. Cuidado ao caminhar no bairro Palermo. Olhe para baixo se não quiser pisar em caca de cachorro.
Não há um único pedaço de chão que passe despercebido pelos cachorros pets de lá, onde passeadores andam com mais de 10 guias em cada mão. Acredite se quiser, mas o golpe da filha internada precisando de medicamentos é tão velho quanto o do bilhete premiado. E ainda tem gente que embarca nessa. Alugar um carro em Buenos Aires é completamente desnecessário. A cidade é plana e caminhar pelas ruas de San Telmo, Recoleta ou Palermo é um dos melhores programas que existem para isso. Além disso, a cidade conta com boas opções de transporte público, ônibus, metrô, bicicleta compartilhada. Sem falar que o trânsito nos horários de pico é péssimo e os estacionamentos, muito caros. Você não vai querer passar suas férias parado numa fila ou procurando vaga para estacionar, vai? Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos e até nossa próxima viagem.